Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Que bom que vocês estão aqui, gente. Mais um vídeo aqui pro canal. Estávamos com saudades, mas estamos voltando com toda a força aí, trazendo muitas novidades para vocês. Aguardem, hein? Vem muitas novidades por aí. Gente, temos recebidos lá no nosso Instagram perguntas, algumas dúvidas de pessoas sobre ativos digitais, sobre Fiat. E se você não nos segue lá no Instagram, já está aqui, ó, nosso Instagram, o meu e de quem mais? Álvaro! Então tá aqui o nosso Instagram, a gente recebe muitas perguntas lá. Vou aproveitar que a gente tá aqui indo visitar um imóvel, mais um imóvel nosso. Vou filmar também aqui para vocês. Em breve vai estar aqui disponível no canal. Mas eu queria aproveitar aqui no caminho e fazer algumas perguntas para o Álvaro para tirar essas dúvidas de vocês. Então, Álvaro, seja bem-vindo. A pergunta que a gente tem recebido lá no nosso Instagram é sobre Fiat, F-I-A-D, sobre ativos digitais. Explica um pouquinho o que é isso, o que é Fiat, como funciona. Ó, é uma coisa até interessante porque as pessoas não têm conhecimento e acabam por não ter conhecimento perdendo grandes oportunidades. Por exemplo, a gente está gravando esse vídeo agora e uma das notícias que eu estava vendo aqui é que o mercado, por exemplo, de ações aqui portuguesa caiu essa semana. E o mercado de ativos digitais cresceu essa semana. Então, quem tem investimentos hoje em ativos digitais está tendo rentabilidade. Quem não tem investimento em ações, por exemplo, está perdendo dinheiro. Mas uma coisa para a gente explicar aqui é o seguinte: o que é o FIAD? É um fundo de investimento em ativos digitais. Para você entender isso, vamos pensar que você é uma pessoa que quer investir em imóveis. Só que você não tem tempo de ficar procurando imóvel, vendo imóvel, você não tem dinheiro para comprar um imóvel todo. Então o que você faz? Você pega e você entra num fundo de investimento imobiliário. Você pega o seu dinheiro, coloca numa empresa que gere um fundo de investimento imobiliário, e essa empresa, o que ela vai fazer? Vai procurar imóveis, para comprar esses imóveis, para pegar e alugar esses imóveis e distribuir entre os investidores desse fundo a rentabilidade dos imóveis. Um fundo de investimento em ativos digitais funciona da mesma maneira, só que o foco desse fundo é comprar ativos digitais e fazer com que esses ativos sejam comprados na baixa e vendidos na alta, e essas rentabilidades ali de operações é distribuída entre os seus investidores. Então, basicamente, tá? Fundo de investimento em ativos digitais, Fiat, é isso. É a mesma coisa de um fundo de investimento imobiliário ou qualquer outro fundo que tem um propósito. Então, isso é um Fiat, fundo de investimento digital. Mas outra coisa que as pessoas muito perguntam, né, Cris? Sim, temos várias perguntas. Ativos digitais. O que é ativo digital? Né? É muito simples explicar isso para o pessoal. Hoje nós temos as bolsas de valores, que são corretoras, são locais onde se negociam os ativos reais. O que é um ativo real? É uma ação, que a gente conhece pelo nome de ação, é ativo, ação é ativo, que ela é pareada a um bem, a uma coisa real, uma empresa. Um exemplo, quando você compra uma ação da Petrobras, você está comprando um ativo, que esse ativo está pareado, conectado à Petrobras. Se a Petrobras faturar, crescer, desenvolver, esse ativo valoriza. Se ela tiver um problema de corrupção, escândalo, etc., esse ativo cai. Então, basicamente, os ativos, as ações são pareadas a empresas. Os ativos digitais é a mesma coisa, só que eles são pareados a projetos e empresas virtuais, digitais. Vou dar um exemplo para você entender, tá? Existe um ativo, que esse ativo ele está pareado numa empresa, num serviço totalmente digital de empréstimo de criptomoeda. Criptomoeda, pessoal, só abrindo aqui, não é a mesma coisa de um ativo digital. Criptomoeda são ativos, né, também, mas que o seu valor está pareado, ele está atrelado
a oferta e demanda, ou seja, a pessoa troca isso por um valor. Então, um exemplo, a pessoa que tem real e ela quer comprar, ela quer dólar, então a procura de dólar faz com que o preço do dólar aumente e o preço do real cai. Se a pessoa tem dólar e quer comprar real, então a procura do preço do real aumenta e a do dólar cai. A mesma coisa são as criptomoedas. Eu tenho dólar, quero comprar Bitcoin. Então a procura por Bitcoin faz o preço do Bitcoin subir e o preço do dólar cair. Isso são criptomoedas. Ativos digitais estão pareados a serviço. Então existe uma empresa, um exemplo, tá? Que ela faz empréstimos de criptomoeda. Então, por ela fazer empréstimos de criptomoeda, ela tem um ativo associado ao projeto dela, que quando você compra esse ativo, quanto mais essa empresa cresce, mais esse ativo valoriza. Então tem muitas empresas, pessoal, projetos desenvolvidos digitalmente, que por eles serem projetos digitais, eles procuram criar ativos, colocar esses ativos em corretoras, para que essas corretoras então façam esse câmbio, né, esse exchange de moeda, dólar, real, euro, não importa, pelo ativo. Então, um fundo de investimento de ativos digitais, ele faz isso, ele compra esses ativos pareados a projetos, empresas no mundo digital, serviços no mundo digital. Tem muitos projetos, tá? Muitos projetos. Tem uma empresa, só para vocês terem ideia quanto projeto, tem uma empresa que ela trabalha para registrar os livros em uma biblioteca digital, uma blockchain, que é uma rede de computadores seguras. Ela trabalha para digitar os livros lá, para ficar acessível a todas as pessoas e não poder alterar os livros não poderiam ser alterados de forma digitalmente. Ninguém poderia baixar o PDF, alterar alguma coisa lá e criar um novo livro. Uma coisa muito legal, um projeto, tá um ativo que você compra dessa empresa de projeto. Então, ativo digital é isso, é muito igual ao mercado de ativos reais, só que nesse caso, os ativos digitais são pareados a projetos digitais. Mais alguma dúvida, Cris? Para esse vídeo ficou só essas perguntas. Mas posso acrescentar um negócio? Que eu acho que a maioria, aí não é uma pergunta, é uma sensação da segurança. A maioria das pessoas, por que elas não investem, por exemplo, em ativos digitais? Porque elas têm medo, correto? Não é isso? O que você acha? Sim, até porque não é uma coisa palpável e justamente ela não consegue pegar, é algo que ela investe, é na confiança mesmo. E aí é que tá. Se não é algo seguro, Álvaro, por que eu vou investir? A verdade é, vou explicar para você uma coisa muito simples para você entender sobre a segurança, tá? Vou fazer uma pergunta aqui, vou fazer você pensar. Hoje os bancos, tá? Eles pegam o dinheiro das pessoas, eles emprestam. Ou seja, o seu dinheiro que você deixou no banco não está no banco. Se todas as pessoas fossem correr para um banco para levantar o dinheiro, o que ia acontecer com esse banco? Ele ia quebrar. Moral da história: esse banco precisa então de uma seguradora, algo que dê segurança para esse banco. Aí o banco então fala para as pessoas que se elas depositarem lá, elas têm um seguro e etc. Tal. Muito bem. Mas se todos os bancos que estão debaixo daquela seguradora quebrar, quem é que vai assegurar a seguradora? Você sabe, Cris? Sim. Quem é que vai assegurar a seguradora? O governo. É isso aí. Então o governo vai chegar e vai ter que salvar a seguradora, porque se ele não salvar a seguradora, isso gera um colapso financeiro, o país quebra literalmente e as pessoas vão passar por um problema sem dimensões. Pra você ter ideia, não há dimensões. Então o banco vai lá, o governo vai lá, imprime moeda, imprime dinheiro, vai lá e salva os bancos, salva a seguradora salva os bancos. Foi o que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos, o governo salvou a seguradora AIG, que era a seguradora dos bancos que estavam quebrando na época. Se você tiver essa linha de raciocínio, você vai entender o seguinte: se os bancos são assegurados pelas seguradoras e as seguradoras são asseguradas pelos governos, não existe seguradora que queira segurar uma empresa focada, por exemplo, com objetivos em ativos digitais. Então, isso gera uma insegurança? Gera. Mas as empresas procuram outros métodos, outros meios para gerar segurança para os seus clientes. Por exemplo, eu não vou falar de todas porque é complicado, mas eu vou falar, por exemplo, da nossa, tá? Da nossa empresa. Nós, como temos no nosso grupo de empresas uma empresa focada em investimento imobiliário, como por exemplo agora nós estamos indo ver um investimento imobiliário que a gente vai fazer,
nós pegamos essa empresa de ativos digitais, esse fundo de investimento em ativos digitais, parte do capital agariado, ele é investido em ativos pareados, tá? A nossa empresa de imóveis. Uma vez que esse fundo, ele compra esses ativos pareados, tá? A empresa de imóveis, o que acontece, gente? Gente, tá balançando porque a gente tá aqui no carro. Eu tô olhando aqui, eu tô fazendo E uma eu tô técnica aqui, ó. Deixa eu falar a técnica que eu tô fazendo. Eu tô olhando de lado aqui, mas eu tô com óculos escuro, então eu tô olhando pra frente. Tô fazendo a técnica aqui. E tá balançando. É, porque a gente tá chegando aqui. É. Então olha só, uma das coisas que eu queria falar sobre a segurança. Então a gente compra um ativo pareado a imóveis. Então essa empresa, nosso investimento imobiliário, pega parte do investimento lá nos ativos digitais, vai lá e compra imóveis. E esses imóveis vão servindo como garantias para os nossos investidores. Então se nós tivermos um colapso, da mesma maneira que eu falei aqui dos bancos, vamos dizer que a gente teve um colapso no mercado financeiro de ativos digitais. O que vai acontecer? Nós vamos então pegar e vender esses imóveis para resgatar o capital investido dos nossos investidores. Então isso é uma forma de trazer segurança, que é legal, totalmente legal, tá, gente? E é algo que traz para os nossos investidores, ou traz para os investidores em ativos digitais, uma forma de ter o seu capital segurado. A questão, Cris, é que é uma coisa que já existe, que está crescendo a todos os momentos, e tem muita gente que não está participando disso porque acha que precisa de muito dinheiro ou acha que precisa de conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte: quando você não tem dinheiro, ou muito dinheiro, você não tem conhecimento, é melhor você se associar ou somar com quem tem conhecimento e quem pode te ajudar nisso. Então, tá aí. Essa é a minha explicação para ajudar esse pessoal que fica sempre perguntando sobre isso pra gente. Então, gente, tá aí, né? Se você tem alguma dúvida, quer deixar sua pergunta, a gente pode estar te ajudando, o Álvaro vai estar respondendo. A gente já deixou o nosso Instagram aqui pra vocês, tá bom? Nos segue lá. Então é isso. Agora chegamos aqui em mais um imóvel que eu vou estar filmando pra vocês e vai estar disponível depois aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por vocês deixarem a sua pergunta e também por ter nos assistido, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!